Viu? Obrigado. Então, vamos lá. Opa, eu queria borrar meu fundo aqui, mas tá difícil, vai ficar com o fundo sem borrar mesmo. Borrou. Aí, pronto. Meu Deus. Tá bom. É, Em tela, é, um serviço de inteligência artificial que eu e o Luiz a gente contrata, não é uma recomendação, ao mesmo tempo que pode ser que vocês achem útil, porque ele reúne vários serviços diferentes, inclusive de geração de imagens. Eu sei que vocês trabalharam com isso aí, então eu estou tentando parecer inteligente aqui, parecer up to date, né? Porque qual é a ideia aqui? A gente brincar com a geração de imagem para fazer a representação. Deixa eu escolher aqui a máquina. Ó. Qual é o barato desse serviço? É que a gente pode escolher vários tipos. Aí, ó, o Paulo sabe mexer, né? Tem vários modelos aqui, tem vários tipos de máquinas de geração de imagem, né? A gente pode escolher dentre elas, dentre várias, né? Eu vou fazer uma deshomenagem aqui, uma espécie de homenagem, mas é meio invertida, ao chat GPT. Na verdade, não é bem o chat GPT, porque é um primo dele, assim, que parece até que nem eram projetos mais ou menos paralelos da OpenAI, que é um trocadilho, o nome ela é uma aspirante a Kraken. Ela foi teve investimento inicial júnior investment da Microsoft. Então, a OpenAI não é AI, é AI de Artificial Intelligence, né, em inglês. Então, é inteligência artificial. E olhos abertos, né? É um trocadilho, é um falso cognato, enfim, é uma coisa pelo fonema, né? Então, OpenAI, OpenAI, né? Abra os olhos abertos, né? Enfim. E o Dale, que é o modelo que eu escolhi aqui, o Dale é um serviço da OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, que é o modelo de geração aí, né, mas é de linguagem, né, mais de texto e tal, mas que já está prestando serviços de mentoria, de terapia, né? Assim, deve ser magnífico. Enfim, né? Mas é o mais famoso, vamos combinar, é o mais famoso. O rapaz o Sam Altman, que eu não sei se é da patota lá do Elon Musk, mas poderia tranquilamente, não é, né? Mas poderia. Né? Sim, pelas características, homem, branco, rico, né? Altamente escolarizado e tal. Não sei se é um legionário, legendário. Enfim, legionário não é legendário. Não sei se é da turma eu confundo, mas enfim, vocês entenderam. Mas aí fica a minha deshomenagem. Vamos usar esse modelo da OpenAI, que é o Dale, para fazer a representação do blockchain, que é o nosso tema aqui. Então, eu vou ter que escrever isso. Eu vou escrever aqui. Ó, descreva a imagem desejada. Tem até um texto de apoio aqui, né? Ele diz assim, por exemplo, um cachorro de desenho animado brincando com uma bola de lã. Não, né? Eu tenho mais o que fazer, né? Tenho mais o que gastar os nossos créditos, né, Luiz? Ele não consentiu com o uso dos créditos para essa finalidade. Mas então vamos lá, eu vou dizer para ele criar uma imagem que represente uma blockchain, opa, blockchain interligada a outros blocos. Eu vou dar uma outra característica.
Criar uma imagem, eu vou dizer futurista, que eles gostam de coisa aqui, ó, futurista, que represente uma blockchain interligadas a outros blocos, trocando informações. Vamos ver o que dá. O que vocês acham? Quer sugerir um script melhor? Um prompt? Aperta aí. Aperte o play, vamos lá. Ai, meu Deus. Confirmar. Queimei 30 moedinhas. Derrubamos 5 árvores. Diminuímos a diversidade animal e vegetal da Terra, porém criamos uma imagem esteticamente aprazível e talvez correspondente, bastante correspondente. Enfim, o que eu vou abordar aqui com vocês, que é a ideia da... ficou interessante, né? Achei legal. Eu, eu tenho uma amiga que é das artes visuais, ela odeia que eu faça isso. Odeia. Ela falou assim, você devia ter contratado um artista para fazer a blockchain enquanto você dava palestra. Ela ia falar alguma coisa desse tipo, assim, entendeu? Eu acho que ela exagera um pouco. Fala pra ela te dar uma bolsa artista. Eu acho que ela exagera um pouco, mas assim, mas tem uma consistência na militância e tal, então a gente tem que fazer sempre essa ressalva, né, de que mesmo essa imagem que é gerada aqui por modelos computacionais e por, enfim, né, um comando bastante simples, né, então vejam, vocês acompanharam aqui, não sei se deu para ler exatamente, mas eu escrevi o que eu estava falando, então era assim, criar uma imagem futurista que represente uma blockchain interligada a outros blocos, trocando informações. Foi só isso que eu escrevi, e aí a imagem foi criada a partir daí. Bom, ela é baseada em conhecimento anterior, né? Possibilidades de representação anterior, não cria um novo. Então, é muito interessante que a gente esteja, né, o léxico, né, o uso dos termos, as palavras, tem a ver com a disputa pelo imaginário. Então, quando você fala que é um modelo generativo, uma ideia de algo sendo criado, isso é muito diversionista. É uma mentira, não? É uma impossibilidade. Essa imagem só é possível porque esses modelos computacionais estão sendo alimentados com outras imagens, né? A gente chegou no começo, né, que a gente estava bem bobo com isso, né? Assim, bobo com interesse, né? Assim, bobo que eu digo bobo positivo. E aí a gente fala, bom, então vamos dar um estilo, vamos falar assim, sei lá, inspirado no Van Gogh, eu gosto do Van Gogh, inspirado em Salvador Dalí, e a máquina, né, fazia, né, faz, né? Oh, o Paulo aí deu uma sugestão. Eu não vi. Tá no chat aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Criar uma imagem blockchain integrada ao corpo humano. Tá. Vou botar isso como um prompt, hein? Literal. Vamos lá. Então, o Paulo sugeriu, vou fazer aqui. Então, criar uma imagem blockchain integrada ao corpo humano. Nós, representados por implantes e redes neurais. Se ferra aí, Dale. Vamos lá. Vamos ver o que dá. Agora foi uma floresta. Acho que dá pra gente, né, dizer que é por aí, né? Não bugou não, aí, ó. Acho que ele conseguiu entender. Talvez se a gente mesclasse as duas, enfim. Né? Ficou bem interessante também. Então, gente, para expor uma ideia, para dar suporte a uma ideia mais complexa, eu acho super válido, né? O pós-doutoramento tem a ver, inclusive, com possibilidade de aplicação no contexto da educação profissional e tecnológica, justamente da inteligência artificial. Mas vamos voltar aqui deixa eu fechar, eu vou fechar esse navegador e vou
voltar para a minha apresentação, tá, pessoal? Senão meu computador também, né? Lembra que ele tem 14 anos? Então, apesar dele ter 16 GB de RAM, mas vejam, ó, a sobrevida do computador tem a ver, inclusive, com isso, com a aplicação na nuvem de coisas pesadas. Então, eu não preciso ter um computador, eu preciso ter uma banda boa, uma conexão de internet que permita que eu converse com vocês, mande a minha imagem, o meu som com nitidez e a imagem da tela do meu computador. Tudo isso está trafegando pela mesma banda da internet daqui de casa. Que, aliás, é uma porcaria, mas enfim, né? É suficiente. Tá, eu vou voltar a apresentar. Tem que botar em tela cheia aqui. Moedas digitais, é isso aqui. Agora eu vou compartilhar de novo a janela que está aberta na outra tela. Beleza? Vamos lá. Show. Voltou. Então é isso, né? Onde é que a gente estava por aqui? Tava, né? Moedas digitais baseadas em tecnologia, as principais e mais conhecidas, mais difundidas e mais transacionadas, mas de longe o Bitcoin é a mais comercializada, a mais procurada, a mais cobiçada, está começando a compor tesouros nacionais, inclusive, com possibilidades de uso mais disseminado no comércio local. Se você for a El Salvador, né? Acho que é El Salvador que fez isso aí, depois voltou atrás e tal. Mas Bitcoin é assim uma coisa que atrai a cobiça, né? Como eu ia falar de criptomoedas essa semana, eu falei com o mercado, eu conheço umas baleias, eu vou usar esse termo mais adiante, que elas fizeram os movimentos aqui para endossar, para me dar um plus a mais, como diz o outro, um plus a mais. Então o Bitcoin renovou, bateu os recordes e já estabeleceu novas visadas de valor, de preço, quer dizer, melhor dizendo, desculpa, de preço. Chegou a 119 mil dólares, não é isso? 118. 118, passou dos 118, né? Ele Passou dos bateu 118. o primeiro, que era 111, bateu 112, depois continuou subindo até 118. Então, e nós que temos vários bitcoins, estamos aqui dando aula por esporte, porque a gente gosta da troca. A gente gosta. É mentira, né, gente? A gente tem uma fração, sei lá, um milionésimo, sei lá, de um bitcoin. Mas na medida que ele tem esse valor tão apreciado aí de 118 mil dólares, um bitcoin, né, você consegue fazer uma espécie de poupança, enfim. Pode ser uma das intenções do indivíduo quando compra uma fração de uma criptomoeda. Mas, enfim, o Ethereum é a segunda mais comercializada, ela tem várias outras redes, várias outras moedas, vários outros serviços criptografados que são mediados por troca de criptomoedas que utilizam da Ethereum. Ela é a segunda mais comercializada, mas para vocês terem a ideia da dominância do Bitcoin, ele representa mais do que 60% dos fluxos e das trocas. E o valor, como a gente falou, renovou, foi ontem, né? Acho que chegou nesses 118 mil dólares. E o Ethereum chegou a 2.900 dólares, que é bastante dinheiro, né? Mas não se compara, né? Quase 100 vezes menor do que o preço do Bitcoin. Bom, mas vamos para o próximo slide? Isso, pode ser. Que, aliás, que não está monetizado, que a gente não gosta de estrangeirismo, mas a gente usa só porque as pessoas vão entender melhor. Esse canal não permite venda de anúncio. Viu como é que é o nome do rapaz da Google? É, bom, não faz isso não, Lúcia. Pode brincar com isso não. Tá, então vamos lá. A blockchain que a gente pediu para o Dale, nosso amigo de inteligência artificial, criar uma representação visual, né?
que é, né? É uma tecnologia fundamental para o funcionamento. Ela foi concebida em algum momento, ela foi imaginada, e aí grupos de pessoas, né? Tem toda uma mística em torno do Bitcoin, que ele seria uma invenção de um indivíduo, mas é muito mais provável que tenha sido um grupo de pessoas com conhecimentos, obviamente, também em tecnologia da informação, em informática, em linguagem computacional, enfim, que conceberam e desenvolveram, né, a coisa agora já de quase 20 anos, essa, essa, esse construto. Né? O que é o block de bloco, né? Chain de corrente. Né? Então, corrente dá a ideia tanto de interligação entre os blocos, quanto de correnteza, de fluxo. Essa conexão supõe, pressupõe e permite, né? Talvez eu esteja sendo um pouco redundante, mas assim, a troca, né? O fluxo dessas informações criptografadas, né? Ou seja, ao mesmo tempo protegidas e visíveis também. Por quê? Se você faz parte da rede, você está conectado a toda a rede. Isso permite com que você tanto faça as atividades ali de mineração, de proteção, de acúmulo, de fluxo de dados, quanto observe esses fluxos. Né? E mesmo sem compor a rede, existe a possibilidade de visualização externa, né? Desses fluxos. E não é a informação em si que você vê, mas a informação sobre a informação. A informação sobre o fluxo da informação. Parece confuso, até é um pouco, mas a ideia é que você tenha uma estrutura, uma infraestrutura que possa armazenar dados, transmitir dados, receber novos, subsidiar aplicações externas. Então, tem uma questão aqui que é muito fundamental e é uma espécie de divisor de águas em relação às características das criptomoedas, que é o fato de você ter uma estrutura centralizada ou descentralizada. A centralizada pressupõe, estabelece um controle de um agente principal que vai exercer uma autoridade superior, hierarquicamente, aos demais participantes dessa rede. Né? Eu vou... Não sei se o link vai funcionar, eu espero que sim. Calma aí, que eu tenho a minha colinha também. Por favor. O que o Paulo falou aí, Luiz? Você vai comentar o comentário? Não, você não viu o que está escrito? Conseguiu ler? Não, eu fui colar aqui outra coisa, mas deixa O eu... vídeo desmonetizado ajuda a não aparecer um comercial do Primo Rico no vídeo sobre Bitcoin, política e finanças, no meio da reflexão. Viu? É isso mesmo. Porque daí ele já te vendeu um bagulho e você nem percebeu. Mesmo que você não compre o bagulho que ele está vendendo, né? Mas enfim, vamos lá. Se eu fosse tão rico, eu não estava vendendo bagulho na internet. Não, mas Mas... esse comentário é até interessante do Paulo, Uhum. porque eu já percebi que algumas propagandas são colocadas em vídeos, mesmo que não haja monetização. Ou seja, é uma imposição do YouTube sobre alguns vídeos. Isso, por exemplo, aconteceu com o meu canal o canal do grupo, que é o Física Filosófica. O Física Filosófica é um projeto de extensão que eu
coordeno no IFTM, e tem um dos vídeos, um só, que aparece propaganda e não está liberado para isso, né? Isso não foi autorizado. E o vídeo, ele aparece propaganda, né? Inclusive propagandas nada a ver. Então, mais uma das imposições que a gente sofre aí com as Big Techs, né? Não estamos nem recebendo nada por isso e o vídeo ainda é colocado como propaganda. Isso se não for do Brasil Paralelo, né? Que daí vai ficar mais interessante ainda esse negócio aí. Mas, enfim, né? Porque você não controla a presença do anúncio, o que dirá o conteúdo do anúncio, né? E é um absurdo, porque assim, desde o ponto de vista de quem cria conteúdo, porque é isso que a gente está fazendo quando a gente está emprestando não, né? A gente está dando o nosso esforço criativo, intelectual, artístico, muitas vezes, gratuitamente adiantado, né? Então, assim, é uma relação assim bastante abusiva de saída. Bom, então vamos tentar entender aqui essa principal distinção entre centralização e descentralização, né? De uma autoridade mais poderosa, hierarquicamente superior, que enxerga tudo e oculta aquilo que ela decide ocultar, né? Em comparação, em contraste a uma estrutura descentralizada. Bom, quando o controle, quando é centralizado, uma entidade central controla e gerencia todos os aspectos do sistema. Isso cria um poder concentrado, mas ao mesmo tempo um risco muito concentrado. Por quê? Né? Se a entidade central falhar, então imagine naquela representação dos blocos, um bloco gigantão e outros blocos menores, que tem informações selecionadas e parciais, né, que aquele bloco maior estabelece, né, como, enfim, arbitrariamente, que aqueles blocos menores vão deter. Se o bloco maior falha, ele interrompe, inclusive, a ligação entre os blocos menores. Né? Então, um sistema centralizado, ele pode, por um lado, representar uma autoridade absoluta, um poder, inclusive, de mudar as regras de funcionamento da própria rede. Contudo, se esse ponto nodal, esse ponto principal cai, a rede toda cai. Né? Então, se ele é objeto, ele é alvo de um ataque ou de um cerceamento, então, até por uma autoridade externa, então, digamos que um projeto determinado está descumprindo alguma lei nacional. Né? Um juiz de uma Suprema Corte determinou alguma coisa que, né, uma prática de uma empresa dessa que usa a tecnologia de blockchain deva cessar aquela prática, ou deixar de permitir uma determinada prática. Se você tem um modelo centralizado, essa interrupção é muito mais fácil. Né? Em contrapartida, a ideia da descentralização faz com que a interrupção do funcionamento da rede seja algo estatisticamente, a depender de quantos pontos, da capacidade de comunicação entre esses pontos, do grau de conhecimento da própria rede sobre a própria rede, virtualmente impossível de desligar. Né? Por quê? Porque todo ponto é parte e é a rede ao mesmo tempo. Isso, assim, ó, eu estou falando, pode tá soando um pouco confuso, sinto muito, né? Acho que não é a intenção, mas ao mesmo tempo são formas de abordar muito rapidamente um tema, né? Mas a teoria dos sistemas ajuda muito. Se vocês já leram alguma coisa sobre isso, e como eu sei que alguns são da educação, talvez tenham lido o Morin. O Morin é um cara muito interessante para pensar sistema. Então,
essas teorias que não são necessariamente das ciências computacionais e tal, ajudam bastante a gente compreender isso, que essas redes baseadas em autoridades descentralizadas, uma estrutura descentralizada, consegue estabelecer. Tá? Então, voltando, características principais das centralizadas. Né? Uma entidade central controla e gerencia, é mais vulnerável à falha, a ataque, e mesmo, o que é um termo muito recorrente nesse ambiente que vai propor, né, o Bitcoin mesmo, então, é muito mais vulnerável à censura, né, a uma interrupção arbitrária deliberada. Né? Exemplos de instituições e empresas, né, que utilizam esses modelos centralizados. Então, os bancos, as redes sociais, essas tradicionais, né, e empresas de meios de pagamento, como cartão de crédito, coisa do tipo, usam sistemas centralizados. Os descentralizados, em contraste, o controle é distribuído entre muitos participantes da rede. Então, você tem vários pontos dessa rede com legitimidade, com autoridade equivalente. Né? É mais resistente a falhas, né? Então, assim, interromper o funcionamento de um ponto não implica na queda da rede como um todo. Então, nesse sentido, ela é mais resiliente, ela é mais resistente. Tanto assim, a quedas não planejadas, quanto a ataques e interrupções deliberadas. Né? Então, como se uma rede descentralizada for alvo de algum processo de restrição, censura, o que quer que seja. Tá? Então, eu vou tentar aqui, e espero que funcione o hiperlink, não sei como é que isso vai... funcionou. Então, isso aqui é uma coisa mais ou menos recente, essa notícia aqui já é de 1 ano atrás, tem a ver com uma situação intermediária. Eu vou tentar aumentar aqui o... Acho que tá rolando. Ih, não. Tá, acho que aumentou. Então, há 1 ano atrás, grosso modo, Drex e blockchain tornam os cartórios mais ágeis e eficientes. Isso aqui é um exemplo de utilização da tecnologia blockchain, mas com uma autoridade centralizada. Drex deve ser, ainda está em testes, a representação digital da moeda nacional brasileira, também conhecido como real. O que até traz um elemento interessante aí, simbólico, semântico e tal, né? Então, o real vai ter uma representação digital, a moeda, e esse controle, essa emissão vai ser exercida por uma autoridade definida, o Banco Central deste país. Né? E o que isso aqui foi? Foi um ensaio, um experimento envolvendo informações sobre imóveis e as autoridades que registram as informações sobre os imóveis. Se você já estiver envolvido em algum processo que necessite de um serviço cartorial, né, como eu falei no começo, eu tenho 40 anos, eu tenho certeza que já mudou bastante. Inclusive, aprimorou, né, uma série de serviços. Mas ainda é chato pra caramba, né? Invariavelmente você tem que ir lá. Assinar na frente da pessoa, senão não vale a sua assinatura. Coisa meio estranha, né? Mas ainda é assim. E aí eles botam um selo, aí agora tem até uns hiperlink, até tem uns QR Code, né? Então, qual que é a ideia aqui? Aqui a ideia é de mostrar para vocês que já existem ensaios, e isso deve se integrar a questões do cotidiano. Então, você tem a tecnologia blockchain sendo utilizada
para a resolução de um problema interessante, real, de registro, de compra e venda, de caracterização de bem, né, de mudanças. Então, informações sobre o que quer que seja, né, podem, né, modificações desse desse imóvel, seja de propriedade, né? Então, mais de um proprietário, outro proprietário, enfim, mudanças, alterações, vai ser eventualmente transitado nas blockchains controladas por uma autoridade centralizada que é o Banco Central do Brasil. E, aliás, nós estamos nessa bem avançado, tá? Com relação ao Pix aí, né? As tecnologias de transações digitais. Esse é um bom exemplo, então, de aplicação centralizada. Descentralizada, aí é um sem número. Eu botei uma qualquer aqui, quer dizer, qualquer não, né? Eu escolhi uma, mas vamos ver se vai. Ah, tá funcionando. Eu fiquei com medo do hiperlink não me atrapalhar mais do que ajudar. Isso aqui é um serviço descentralizado, né, de uma demanda bastante antiga e um serviço utilizado por muitas pessoas e até empresas, que tem a ver com um tema que a gente falou no início, que é a privacidade de dados. Né? Então, a VPN é uma sigla. Aqui está tudo em inglês porque, enfim, não tem versão em português do site. Mas vou explicar para vocês, né? O que essa rede fornece? Acesso à internet privado, acesso privado. Uma coisa que oculta sua identidade, o que não é necessariamente uma autorização para maus feitos, né? Mas principalmente para você não ser vigiado por todo esse aparato que a gente comentou antes. Esse serviço de VPN é uma sigla para, em inglês, né? Virtual Private Network, que em português traduz para rede virtual privada. Então, é uma forma de você se conectar à internet sem entregar as informações que te identificariam. Tá? Isso é vendido como um serviço. Não é de hoje, é muito antigo, inclusive. Pode ser feito, inclusive, pelo hardware. Você pode ter uma máquina para fazer essa manutenção da sua conexão privativa, né? A rede interligada à internet, né? Mas também como um serviço. Né? E essa aqui é um exemplo, não é a única, tá? Mas é a que eu conheço e aqui eu tenho um computadorzinho que faz um ponto dessa rede. Eu tenho aqui em casa um computador bem simples que faz parte dessa rede e ajuda a manter isso como um serviço. É o serviço de privacidade de dados, ou seja, de VPN, mas é descentralizado. Então, se a minha energia cai, se a Claro fornece mesmo a qualidade de serviço que ela costuma fornecer, e o meu ponto sai da rede, a rede tem zilhões de pontos, zilhões de computadores que mantém esse serviço funcionando, porque ela é descentralizada. Então, o meu computadorzinho, que é um Raspberry Pi, é um projeto bem específico, é um computador bem simples, muito simples, que consome 5 volts a 2 amperes. Consome pouquíssima energia. Ele é um ponto dessa rede, que chama aqui Mysterium, né, VPN. Né? E aí, o que ele faz? Aí a tecnologia desse grupo, né, que desenvolveu, né, a coisa que interliga, a linguagem computacional que interliga esses vários pontos e faz com que seja possível que a minha banda ociosa, ou seja, a minha capacidade de me relacionar e transmitir dados com a internet, seja oferecida na rede constantemente. Então, é um serviço de VPN descentralizado. Muitas vezes vocês vão ver o D antes de um termo
corrente. Então, DVPN, que é esse serviço de rede virtual privada, DAPP, DAP, né, DAP, que é você ter uma aplicação descentralizada. Então, e aí essa aplicação pode ser qualquer coisa, pode ser um joguinho, pode ser, enfim, pode ser uma coisa. O que vai transitar por essa rede também não está definido, né? Está protegido, inclusive. Então, são dois exemplos de aplicação centralizada e descentralizada. Tudo bem até aqui? Foi demais? Eu estou, sei lá, desculpa, eu não estou muito interativo, né? Tá bom. Tá. A culpa é do Luiz, tá? Vocês fizeram lá o vídeo, ficou bem legal. Aí, mas foi o Luiz que me convidou, entendeu? E ele que botou os tópicos ainda, entendeu? Claro, teve alguma anuência da minha parte, mas alguma. E é difícil selecionar, né? Assim, eu vou tentar agora dar uma corridona no final, mas acho que vai ficar meio capenga. Bom, o que a descentralização, né, promete, né, dentro desse contexto assim, de criptomoeda, descentralização, liberdade, né? Possibilidades de aplicações como eu coloquei agora, de independência em relação a autoridades centrais, então bancos, estruturas mais pesadas e regulamentadas, né? É possível você estabelecer, assim, ó, eu morei em Pelotas uma época e o pessoal da economia solidária ficava assim pensando, pô, a gente tem que ter algum capital para investir em melhorias de processos dos produtores. E aí, ao mesmo tempo, também dos consumidores, integrar. A gente pode usar uma tecnologia, uma blockchain, uma rede, emitir uma moeda que só tenha valor dentro daquela rede microscópica. E ela vai ser protegida, ela vai poder ser guardada numa carteira digital, ela vai poder ser transacionada de uma pessoa para outra pessoa. Então, vejam. Então, eu posso ter aqui, é o equivalente a um aplicativo, né? Que vai guardar essa moedinha, e aí eu vou chegar lá na feira e vou trocar a moedinha com o vendedor ou enfim, né, com quem quer que seja. Né? Então, essa possibilidade é fenomenal, é fantástica, sabe? Assim, eu acho maravilhoso. É a mesma função do dinheiro, a função, né? Você tem acesso às possibilidades de segurança e, e sem intermediação. Né? Eu falaria aqui um pouco mais das coisas das carteiras, porque a carteira é uma representação. O termo não é à toa, né? Carteira, da ideia mesmo da carteira, que guardava o dinheiro, né? Os que são mais antigos aí, as carteiras foram diminuindo, né? Lembra que antes cabia o talão de cheque? O talão de cheque com 20 folhas cabia na carteira. Né? Depois não cabia nem as folhas avulsas que a gente pegava no caixa, né? Emitia um cheque. Gente, eu preenchi um cheque tem uns 7 anos aí, não faz tanto tempo não. Então, as carteiras foram diminuindo. A ponte, hoje eu não tenho mais carteira, eu ando com o telefone. O telefone, ele tem toda uma tecnologia ligada ao sistema operacional do telefone, que faz com que meus dados bancários centralizados, com a minha, com o meu banco, com a emissora do cartão de crédito, digam para o ponto da rede do comerciante que pode autorizar, pode dar esse prato de comida, pode dar esse tênis, pode dar aí, enfim, é o valor, né, que determina, mas essa transação ela acontece por uma rede centralizada, mas já numa carteira que não existe mais fisicamente, né? O termo continua valendo, vale para esse mundo também. Você pode guardar ativos digitais, daí não são todos, depende das características da sua carteira,
tem a ver, inclusive, né, a brincadeira que eu fiz com o cheque, os cheques podem ser de vários tamanhos, de várias cores e tal, e aí as carteiras, tem carteiras que são mais plurais, que têm uma capacidade mais ampla de guardar criptomoedas do que outras. Tem carteiras que só guardam uma criptomoeda. Tá? Enfim. E essas carteiras também elas podem ser tanto interligadas às redes quanto fora das redes. Então você também pode guardar, é o equivalente a guardar dinheiro debaixo do colchão. E aí você pode ter uma carteira fria, né, no sentido de desligada, né, da rede, e parece um pendrive, assim, é um pendrive mais sofisticado, inclusive física, tá? Mas enfim, aí já é minúcia demais e não dá tempo da gente ficar explorando isso, que é quase uma curiosidade, né? Mas dialoga com as possibilidades que se abrem a partir dessa tecnologia, dessa estrutura criptografada e as possibilidades de troca. Quais são problemas já conhecidos, né? Críticas e limitações, a gente botou aqui como subtítulo, limites, né? Você tem hoje o que se apresentava como uma possibilidade de todo mundo se interligar, as redes. Então, o exemplo que eu dei aqui do meu computador, de 1 giga de memória, com um processador equivalente a um celular antigo já, e que consome 5 volts, fazer parte daquela rede de VPN, né, é quase impossível com as principais redes, né, que exigem uma capacidade computacional absurda. Hoje você tem fabricantes de hardware, né, de coisas físicas, de peças computacionais específicas para mineração e específicas para mineração de determinadas redes. Então, essa criptografia que eu falei muito sem esmiuçar, ela é baseada em uma estrutura de dados, né? Volumes de dados. Então, as máquinas elas precisam ter uma capacidade computacional muito grande para manter essa rede ativa, para manter essas informações seguras. E aí, fazer parte dessas redes exige cada vez mais uma capacidade e acesso a recursos, né, computacional maior. Então é meio que uma fábula essa. Ah, não, olha só, a blockchain vai te libertar e qualquer um pode participar. Não é bem assim, né? Especialmente com as moedas mais transacionadas. O Bitcoin, assim, é totalmente fora da realidade. Bitcoin, você precisa de, sei lá, milhares de metros quadrados, enfim, é uma coisa muito bizarra. Ou você pode fazer parte de o termo é pool, que é a ideia de piscina mesmo, né? Então, com uma capacidade computacional menor, fazer parte de um grupo que está ligado e tentando resolver um pedacinho daquela rede. E aí depois o resultado, você tem que confiar que o resultado vai ser compartilhado com todo mundo. Então isso é um risco muito grande. Tem gente que participa desses pool e fica depois chupando o dedo, porque você não tem justamente, você não tem uma autoridade controlando o que cada um faz, vigiando. E aí tudo pode acontecer. Você ter emprestado a sua capacidade pelo tempo, ter ajudado a resolver problemas e manter a rede funcionando e não receber o equivalente ao trabalho feito pela máquina, enfim, pelos seus recursos. Então, né, começa aqui a gente vê aqui enfim, os exageros, as dimensões mais falaciosas dessa questão das redes e das criptomoedas. Bom, a gente tem também N possibilidades de aplicações fraudulentas, que o diga o Milei, né? Então, o presidente da Argentina, agora vou dar o nome, né? E vou dar o cargo.
o rapaz ali endossou um projeto que, em tese, teria uma aplicação relevante e tal, chamava até Libra, não sei exatamente porquê, mas... E aí o cara captou, ele emitiu a moeda a partir de uma rede pré-existente, que é a Solana. A Solana, o Luiz adora essa rede, ele gosta bastante, ele tem um monte dessa moeda. É, a Solana é uma rede que permite a emissão de várias moedas inúteis, fúteis. Então, você não precisa de grandes tecnologias para emitir uma moeda. Esse pessoal falou na orelhinha do Milley, ó, você vai ganhar muito dinheiro com isso aqui, você só tem que dizer que você endossa. Aí ele endossou, eles pegaram não sei quantos milhões lá emitindo a moedinha e ó, venderam tudo, porque eles tinham a maior parte da moeda. Então, também tem a ver com o controle que a gente falou antes, também tem a ideia da concentração. Né? Se um detentor tem, sei lá, o equivalente a 60, 70, 80, 90% de todas as moedas, daquela moeda, né? Daquela emissão, ele sozinho pode manipular o valor daquela moeda. E isso pode ser, inclusive, deliberado, um projeto de fraude mesmo, que vocês devem ter ficado aí sabendo que envolveu o Milley. Mas podia estar falando do Trump, que a moedinha dele lá também, sinceramente. Brinquei ao longo do processo aqui com a questão do impacto ambiental, mas é uma realidade, assim. Mas aí, de novo, né? Se você tirar o gatinho, botar o gatinho na foto, está permitido culturalmente, eticamente, depende do uso, né, das coisas. Não, imagina, como eu falei, né, uma rede de economia solidária que envolve agricultura familiar, que tem a ver com, enfim, né, uma outra possibilidade de, de consumo de alimento mais saudável, de interrupção de intermediários, né, a partir dessa tecnologia, pô, né, tudo vai requerer energia, vai requerer algum recurso. A questão é quais são os usos, quais aplicações. Bota gatinho, tira gatinho, bota gatinho, tira gatinho. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso é um problema anterior, né? Assim, o consumo de energia. O que a gente naturalizou ou não está problematizando suficientemente? Que está cada vez mais concentrada, tanto a capacidade nas big techs, especialmente, né? De uh, uh, guardar, produzir, manter essas aplicações, né? Para vender anúncio, ao fim e ao cabo, para vender anúncio. Bom, não vai dar tempo mesmo, não. Mas assim, vou falar mais 5 minutos. É importante a gente entender que as big techs elas estão se apropriando e estão se articulando para, se já não estão, né? O Elon Musk ele fica lá fanfarroneando, dizendo compra não sei o que, vende não sei o que, a Tesla vai aceitar Dogecoin, a Tesla não aceita mais, a Tesla vai aceitar outra moeda da vez. Agora ele está desenvolvendo lá um X alguma coisa lá. Cuidado que tem um monte de X, cuidado para não comprar o do Musk, mas enfim, ele também já está há algum tempo dizendo que vai emitir a dele. A meta já está em etapas preliminares de emissão de uma moeda. Enfim, então, essa apropriação, porque é isso, nenhuma tecnologia, e aí vocês viram muito bem ao longo do semestre, ela é imune, ela é em si mesma. É a aplicação que vai definir, né, as consequências, se ela vai resolver um problema de interesse público, se ela vai aumentar a concentração, se ela vai permitir novas trocas entre agentes que antes precisavam passar por outras redes, né? Então, essa relação ela pode ser muito aprofundar ainda mais questões
que já eram críticas. O Luiz falou antes da gente começar aqui a gravação e tal, dos usos para lavagem de dinheiro, para atividades ilícitas. Tem, né, que o rapaz morreu lá no maior aeroporto da América Latina, fuzilado no saguão do maior aeroporto da América Latina, em São Paulo, porque ele era o mediador das transações que envolviam criptomoedas para uma das organizações criminosas mais bem estruturadas do país, né? Que é o PCC. O rapaz lá parece que sumiu com as moedinhas lá. Deve ter botado numa carteira daquela que eu falei que eu, né? E ó, carpiu no mato. Mas acharam ele, né? Tanto é que, né? Enfim. Ou seja, esse tipo de uso, ele é realmente existente, né? Dificulta não ter essa centralização, dificulta não ter uma regulamentação dos próprios estados nacionais. Então, né, uma regulamentação e uma regulação, uma autoridade sobre essas redes, né? Então, isso permite várias práticas, vários usos que podem estar ligados inclusive, a atividade criminal, né? Criminosa. Eu brinquei aqui, é um termo que é bastante recorrente, as baleias e as sardinhas, né? Nós somos sardinhas que ficam ali na volta das baleias, que são essas concentradoras, né? De, de muitas, de um volume significativo proporcionalmente, né? De uma determinada moeda, criptomoeda, e também agora a entrada dos fundos convencionais, então fundos de investimento geridos por essas corretoras e sei lá, né, a mais famosa é a BlackRock, né, já estão atuando na compra desses ativos e estão acumulando volumes significativos dessas moedas. O que é preocupante, porque acaba contradizendo a ideia da descentralização, né? Poxa, mas se alguém for dono de metade dos pontos mais um, né, dessa rede, ele também pode adulterar os padrões de funcionamento da rede toda. Né? E essa possibilidade, ainda que seja difícil, remota e tal, especialmente no caso do Bitcoin, ela existe. Bom, impactos sociais e políticos, qual o caminho seguir. Então, acho que, de alguma maneira, isso está contemplado, a gente pensar que, né, uso sem a mediação, intermediação entre pares, entre iguais, que podem entrar num consenso sobre o funcionamento né, de uma coisa. Eu não dei exemplo, mas tem moedinha que é para financiar pesquisa científica. Tem moedinha que é para remunerar professor que produz conteúdo. Eu estou de olho nessas, porque eu acho a ideia boa. Eu acho a ideia boa. Assim, eu preferiria dizer assim, não, eu posso prestar um serviço de educacional? Posso. De certa forma, é o que a gente faz, né, Luiz? A gente faz isso por salário, a gente faz isso para o Estado. Né? O que me deixa muito mais confortável do que se eu estivesse fazendo isso para um grupo, sei lá, né, para Anima, para Croton, para, sei lá, para Cogna, para esses aglomerados educacionais que só visam o lucro a partir dessas relações de ensino e de aprendizagem. Então a gente foge dessas corporações, mas a gente faz um trabalho. Eu preferiria não estar atrelado aos governos brasileiros. Eu acho o tratamento que a gente tem dos governos é cada vez pior como trabalhador, como educador. Né? Então imagine se a gente pudesse. A gente já cogitou isso. Sabe? Vamos montar uns cursos, vamos, sei lá. Né? Enfim, eu não acho que assim, as possibilidades elas são várias. Né? Agora, nada está dado. Nada está dado, porque nunca teve dado. É isso, assim. Se a gente olha para um cara que concentra riqueza, que é dono de redes que
que enxergam a vida de bilhões de pessoas. Se a gente pegar 3, 4 marcas daquela do primeiro slide, segundo slide, quantas vidas estão interconectadas e em que grau de devassidão nós estamos submetidos? Entende? Então isso não é só um poder econômico, é um poder político, um poder, né, sociocultural, enfim, né? Essa concentração, essa hiperconcentração é um problema grave. A tecnologia das blockchains e as criptomoedas podem ser um instrumento de resistência, mas podem também ser tanto aplicadas a várias questões que são eticamente reprováveis, quanto podem acelerar ainda mais esse processo de concentração de poder. Então, com isso, eu tento terminar aqui. Desculpa de novo, né? Acho que eu viajei um pouco, mas vamos aí para as perguntas, então, agora. Ótimo. Agora, aberto aí as pessoas falarem. Paulo. Bom, professor Luiz. Bom, Gabriel. Onde eu moro em Fortaleza, assim, há uns 15 minutos, a BitDance, que é uma das Big Techs, né, que é dona do TikTok, do CapCut, comprou um terreno equivalente a 12 campos de futebol e vai instalar servidores. Vai ser uma Big Data, né? Uma data center, na verdade. E aí a gente começa com os impactos ambientais, né, que o Gabriel comentou. A cidade de Caucaia não foi consultada sobre isso. É um local que tem um histórico de seca. E qual é o objetivo desse data center? Utilizar a água do litoral para resfriar os servidores. E aí ela é dona do TikTok, do CapCut, né, que é um editor de vídeo. E esse editor de vídeo, que é amplamente utilizado para quem faz vídeos para o Instagram, para o YouTube, para o próprio TikTok, atualizou o contrato de serviço, né, os termos de serviço. E nesses termos, o que é que mudou? Todo o conteúdo produzido lá, ou seja, todos os vídeos que eu edito meu, por exemplo, a minha imagem está sublicenciada eternamente ao TikTok para uso comercial, para uso por outras empresas, né, que podem licenciar essa imagem. Então, se eu edito um vídeo meu com a minha imagem, automaticamente eu estou liberando para ser um avatar utilizado, se tornar peça de comercial, imagem 3D. Estou doando minha imagem. Só que muitas pessoas nem perceberam essa mudança no termo de serviço. E é algo bem recente, é tipo de 2 semanas para cá. Aí a pergunta para o Gabriel é como é que ele vê isso. É como nós nos tornamos produtos sem nem perceber. Porque muita gente só clicou concordar e vai continuar utilizando. Muito boa a sua pergunta, obrigado, Paulo. É aterrorizante também, né, ao mesmo tempo, porque... Mas tá, né, eu imagino que tenha lá uma coisa draconiana em outros também, né, esse é bom porque ilustra, é uma coisa que está do teu lado, então isso é ainda mais, assim, acho que impactante, né, porque você... Mas, porra... E não é que tem mesmo isso, né, porque a gente, né, acha que tá uma coisa distante, eu acho que eu estaria bem, assim, bem incomodado mesmo, então, assim, prestar um pouco de solidariedade também, né, porque a cidade bonita, Fortaleza, né, uma coisa tão interessante, a paisagem, sabe? Bom, tem questões aí de patrimônio ambiental, patrimônio cultural, patrimônio histórico, tem vários desdobramentos problemáticos aí, mas principalmente, né, eu acho que isso se naturaliza pela alienação crescente. Então, e que tem a ver com trabalho, tem a ver com não é à toa que a gente é marxista, é porque a chave que ainda ajuda a compreender esses fenômenos contemporaneamente ainda é a principal, né? Talvez para nos ajudar a elucidar isso, primeiro denunciar isso, dizer assim, veja, essa relação ela não é razoável, ela é irrazoável em todas as dimensões, inclusive comerciais, né? Mas eu preciso sobreviver.
eu preciso mandar 5 vídeos, sei lá quantos vídeos, né? Eu tenho uma filha de 12 anos e ela consome muito pelo YouTube ali e tal, pá. Eu supervisiono. Aliás, ela tá assistindo um pessoal que fica jogando RPG, Luiz. Aí eu disse assim, isso é um vídeo de 3, 4 horas. E assim, eu acho legal, mas eu já falei para ela assim, pô, Cena, vamos juntar uma galera para jogar, né? Então, assim, é mais legal. Mas enfim, né? Ou seja, pode ser uma coisa interessante, mas a figura já mimetiza os comportamentos, assim, sabe? Às vezes eu falo assim, a Cena, a vida não é um vídeo no YouTube, sabe? Tipo, daqui a pouco vai pedir um like, né? No meio da conversa, assim, sabe? Tipo, assim, tem uma série que eu gosto, apesar de ser também, de novo, não é uma recomendação, ao mesmo tempo que pode ser, que é o Black Mirror, que, aliás, é de uma corporação que eu acompanhei o começo, Netflix, parecia uma coisa muito interessante. E agora, assim, ó, eu nem estou mais na base de assinante deles, não. Mas, enfim, que problematiza um pouco isso, né? Da imagem, das memórias, né? Tem vários episódios que abordam essas questões, né? E aí eu até recomendo, porque a arte, e aí não é à toa que eu me formei em produção cultural e que eu ainda consigo enxergar, principalmente na manifestação artística, a capacidade de síntese crítica, né? Então, para tirar da inércia, para tirar da alienação extrema as pessoas, e aí talvez a gente possa até frequentar essas porcarias dessas redes aí, mas elas não são redes sociais, a gente tem que parar de chamar de rede social, porque as sociabilidades já estão pré-determinadas, elas estão sendo monitoradas, elas estão sendo vigiadas e elas estão sendo moduladas. A gente está servindo, se prestando a, a esse tipo de coisa que é absolutamente deplorável. Eu estou assim, começando a me relacionar com uma pessoa que é uma psicóloga. E aí eu preciso me vender no Instagram. Eu digo assim, bota um anúncio lá. Não, mas eu preciso fazer um vídeo, eu preciso engajar, eu preciso ter seguidores. Eu falo, pô, que tem seguidor é seita, porra. É seita que tem seguidor. Você tem paciente, você é uma pessoa que trabalha com saúde mental. Eu acho até que é legal botar um anúncio lá, porque isso aí está detonando a cabeça da galera. Então, assim, clientela não vai faltar. Talvez as pessoas não tenham dinheiro para te pagar pelo seu trabalho. Mas, assim, né? Então, acho que a gente tem que problematizar isso, Paulo. Ver se tem algum tipo de alternativa para produzir conteúdo. A gente teve uma época que a gente discutia software livre, que a gente discutia neutralidade das redes, que a gente discutia licenciamento autodefinido, então o Creative Commons, né, um projeto ainda, eu acho muito potente. Então, eu acho que existem alternativas e existem brechas que a gente pode também explorar. No campo lá da inteligência artificial, já comentei antes, em outra ocasião, o DeepSeek é um divisor de águas aí, sei lá, né? Assim que, pô, os chineses entregaram um negócio mais ou menos pronto, que a gente pode tentar se apropriar e usar para coisas que não sejam úteis, com potencial contra-hegemônico, por que não? Né? Então, porra, um software de edição, se se submeter a esse nível, porra, é uma ferramenta arcaica, anacrônica, sabe? Sabe, agora pensando um pouco no caso específico, CapCut, porra, o Windows Video Maker, tá ligado? Pô, como é que é? Um pouquinho melhor? O olho brilha, a letra entra, ô, tá louco. Aí você vai entregar toda a tua voz, toda a persona, né? Ah, não. Então, sei lá, não, só dialoguei, não te dei uma resposta muito objetiva. Pessoal, José, por favor. Olá, Luiz, Paulo, Gabriel, enfim, todos que estão aí, Magda, Silvia, Ana,
Lerrânia. Enfim, foi bem interessante essa discussão, porque eu acredito que a disciplina do Luiz, a gente que é da turma 3, ela acaba dialogando muito com a disciplina do professor Adriano também. E aí a gente vem olhando num percurso histórico, né, sobre essas questões de dominação, de influência, e se a gente for olhar, né, para sempre um percurso histórico, a gente vai encontrar sempre o diálogo da concentração de capital e ditas regras da sociedade. E a gente faz todo um discurso ao longo do semestre, e a gente encerra agora hoje, né, com temas mais contemporâneos, que é a questão da Big Tech. E aí é bem interessante. E aí tem um dado da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que são as empresas, né, que têm um capital aberto do ano passado, que das 500 maiores empresas, um quarto dessa riqueza está concentrado nessas 5 dessas Big Techs que a gente veio relatando na aula de hoje. Então, a gente vê, é um dado que reafirma o que a gente vem trazendo aqui, né? A concentração de riqueza e a ditação do comportamento da sociedade. E aí, a gente já chega num parâmetro, né, que a minha pergunta que eu deixo para a Gabriel, né, se ainda dentro desse contexto, ainda é possível a gente poder identificar a forma de resistência para esses diálogos, ou de fato realmente é algo que essas Big Tech já tem um cenário de domínio, assim, que a gente já não consegue mais encontrar essas formas de resistência. Bom, obrigado, José, pela interação, pela pergunta. Acho que vocês, né, às vezes é por isso que eu não vou na minúcia do dado, porque eu sei que vocês estão antenados, vocês estão sabendo melhor do que eu. Tem coisa aqui que eu vou ajudar a provocar, tem coisa que eu vou ajudar a tentar buscar um caminho. Isso aqui é um presente de aniversário que eu recebi desse rapaz aí, ó, o Samurai, o Coque Samurai aí, que é a minha resposta para ti. Assim, eu acho que passa pela imaginação também. Isso aqui é um romance, né, uma série de crônicas, né, 4 futuros, a vida após o capitalismo. A gente tem que disputar essa narrativa fatalística apocalíptica. Ela não está inserida na indústria cultural à toa. Ela está dizendo para a gente, olha, isso está dado, acabou. Isso deu, pai bola. Vamos ver qual a outra espécie que vai ocupar esse planeta. Os mais iluminados e os amigos do poder vão entrar num foguete com forma peniana ou não, um mais sofisticado, porque dependendo da empresa que você vai, pode parecer um pinto, né? Assim, gente, parece deboche, mas é verdade. Assim, também a crise também é estética, né? Então, assim, a gente tem que disputar o imaginário. Pensar, não, pera lá, a gente pode mais. É claro, desculpa, não é bem uma resposta, mas é porque eu acho que passa pela imaginação. Então, o potencial crítico, a capacidade analítica, estudar pra caceta mesmo, assim, as teorias, e tá aí, vocês estão fazendo isso, né? Vocês já estão numa outro estágio, vocês já estão numa pós-graduação, continua estudando, continua buscando, né, compreender um ferramental. Eu acho isso fenomenal, parabéns pelo esforço de todos vocês. A gente está aqui para ajudar, para mediar, mas passa também. E aí uma coisa não em detrimento da outra, né? É disputar o futuro, a ideia sobre o futuro, as ideias sobre o futuro. Então, por exemplo, eu me assumo como comunista e eu digo o comunismo é uma necessidade histórica. Eu desfiz um começo de relação porque a pessoa falou assim, você está pensando na revolução, aí você está viajando. Eu digo, amiga, sinto muito, a revolução é uma necessidade histórica. E a pessoa fez história, gente. Então, assim, porra, quantas coisas... Você acha que o Luís XIV estava esperando perder a cabeça na guilhotina? Você acha que os czares da Rússia achavam que iam ser... claro, eu não estou fazendo ódio aqui à ultraviolência, gente, desculpa, não quero fazer, assim, não é uma troça, não é deboche, mas, assim, as revoluções, elas aconteceram em algum momento, e a gente precisa produzir uma revolução, né? Então, não sei se eu exagerei um pouco, mas, assim, me senti impelido aqui, me senti à vontade, inclusive, também de dizer isso para vocês. Obrigado, José, obrigado a todo mundo. É um pouco do que foi dito ontem na aula também, né? Pensar as utopias.
né? Um manifesto ciborgue uma questão disso também, pensar o mundo de outra maneira, por um outro olhar, né? E tentar conquistar isso. Ninguém faz isso sozinho. Na É sala. isso. Eu acho que é isso que a gente está fazendo um pouco aqui. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Não, então, professor Luiz, Gabriel, eu estava aqui, o Gabriel, refletindo aqui o que você trouxe, né, no início da nossa aula aqui, nossa discussão, e coincidentemente, essa semana, eu trabalhei com os alunos sobre a criptomoeda, sabe? Mas com os menores, segundo, terceiro ano, bem pequenos, os meninos. Mas, assim, eles têm uma compreensão, e aí eu perguntei para eles, né, o conceito, né, o que eles poderiam trazer como exemplo, o que eles conheciam como criptomoeda. Aí eles me responderam assim, professora, ixi, esse é o dinheiro virtual, ele vai dominar o mundo. Então, assim, achei muito bonitinho, assim, porque isso já está muito inserido, assim, muito... para eles é natural, assim, a gente fica até um pouco assustado, assim, mas para eles, assim, isso já está introduzido nos jogos, até nos jogos educativos, enfim, para eles, tipo assim, é moderno, é a moda, ele já tem isso já muito definido. Então, assim, às vezes eu até fico um pouco assustada, né? Quando você trouxe, achei super interessante, né, sobre as Big Techs, e aí a gente vê como isso está à nossa volta, né, em tudo, né? Nas redes sociais, nos algoritmos, né, nesse acesso à informação, né, nos dados dos cidadãos mesmo, no próprio mercado, no investimento, enfim, na publicidade, em tudo. E aí eu fico assim, pensando, né, e eles não são Estado, né, então, assim, a grande influência que tudo isso, acho que tem um poder muito forte aí em cima, que acho que talvez a gente não conseguiria mensurar, e depois se você pudesse só trazer um pouquinho dessa reflexão. Obrigado também pela interação, Ana. Eu não falei aqui, não abordei, né? Mas parte dessa tecnologia das blockchains e tal, ela também é usada para criar produtos únicos digitais, né? O tal dos non-fungible tokens, né? Ou tokens, não tokens, que são tokens não fungíveis, enfim, coisas que só existem digitalmente, mas que têm uma assinatura única, exclusiva, né? Então isso pode ser qualquer coisa, pode ser um adorno de um personagem no jogo, a espada do seu guerreiro. Nós que jogamos muito RPG, né? Tivemos a felicidade de um amigo nosso que, inclusive, trabalha com isso, né? Com ilustração e tal. Ele desenhava os personagens. E, às vezes ele não estava nem atento ao que estava acontecendo no jogo. Era meio desligado, assim. Mas ele desenhava os nossos personagens. Daí a gente ia construindo assim. A gente falava o que a gente achava que podia ser e ele ia desenhando. Vê que luxo, sabe? É uma memória afetiva, mas é uma coisa que interage aqui com o tema hoje, né? Da gente pensar, poxa, acho que a gente não pode ter medo. Então, é que você falou das crianças, daí isso me tocou, assim, de pensar assim, pô, não pode ter medo, a gente tem que entender esse bagulho aqui, né? O que é um NFT? Você não pode não saber, né? Você pode até contestar, dizer assim, poxa, mas será que isso tem, né, deveria ter um valor tão significativo materialmente? Vamos fazer correspondências? Quanto você pagou nessa espada? Quantos litros de leite dá para comprar com essa espada? Sei lá, estou aqui viajando um pouco, mas dá para colocar isso em perspectiva sem negar que isso faça parte cada vez mais do cotidiano. Assim, passar alheio dizendo assim, não, eu não quero lidar com isso. Isso é do teu tempo. Isso é coisa da geração não sei o quê, geração não sei o que lá. Gente, que preguiça é essa, meu amigo? Assim, primeiro, essa essencialização besta. Agora que eu tô ficando mais velho, eu tenho batido boca, às vezes, até com jovens, sabe? Você deixa de ser otário, deixa de ser etarista aí, ó. Você tá achando que você vai ser jovem pro resto da vida? Não é assim, não. Não. Pelo amor de Deus, né, gente?
E assim, a gente vai durar mais tempo. Eu tô na metade da minha vida, se tudo der certo, até menos. Com 42 que eu fiz essa semana. E eu pretendo viver 100 anos. O Edgar Morin, que eu citei mais cedo, faz aniversário no mesmo dia que eu. Quer dizer, o contrário, né? Ele nasceu bem antes. Ele fez 104 anos. Eu pretendo ficar aí mais uns 60 também, para honrar aí a coincidência de data do Morin, produzindo, escrevendo livro, dando palestra, entende? Então, assim, a gente não pode. A gente tem que ser contemporâneo num senso bem amplo mesmo, assim, né? De compreender. Hoje é mais fácil, de certa forma, né? Pô, eu lembro de ter que consultar, e eu tinha esse privilégio, que daí isso é um privilégio de classe, porque a gente tem estratificação, né? É luta de classe, é guerra de classe, mas a gente tem estratificação. Então, eu sou filho de professor universitário. Eu sou o quê? Professor universitário. Então, assim, tem a ver, né? Então, pô, eu ia na Barça, pegava a Barça na estante, a enciclopédia, né? Para saber sobre uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Hoje eu diria que hoje é mais fácil. A gente pode fazer um grupo de pesquisa, né, Luiz? A gente tem. Né, o Luiz é maravilhoso mesmo, vocês têm razão. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele. E então, assim, vamos fazer um grupo de pesquisa, vamos abordar um negócio, vamos gerar um produto. O que, que houve com a ideia de fazer um jogo que denuncia os aspectos da concentração sobre o capitalismo? Vamos retomar isso aí, vamos fazer produto educacional, mas que tenha dimensão digital, para a gente financiar. Desistiu do mestrado. É um vacilão, desculpa, né? Assim, vai ficar gravado até, né? Mas assim, é vacilão no senso mais. Porque a ideia é muito boa. A gente tem que disputar imaginário, um jogo, tudo. É super. Né? Pô, vai fazer o quê? Vai ficar fazendo palestra para as crianças, assim, que nem de 3 horas no sábado? Pô. Alguém mais? Então, encerrar a gravação.